Glória a Deus. Confesso que não era onde eu ia ministrar, que eu já tinha preparado outra mensagem. Mas, louvado e exaltado seja o Senhor. Deus faz segundo a vontade dele, né? Glórias a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 64. Glórias a Deus. Vejo que faltou muita gente, né? Aleluia. Glórias a Deus. Hoje o mundo, o povo está comemorando hoje a Páscoa, né? Estão comemorando a Páscoa. E só que a Páscoa, ela foi tirado o foco de Cristo para colocar o foco para o comércio. E isso tanto entrou no mundo como está entrando dentro da igreja. O povo está tirando o foco de Cristo para colocar no mundo. Louvado e exaltado seja o Senhor. Quem já achou, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não seja o caso, os seus discípulos vão de noite e fuste e diga ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide e guardai, como entendes. E indo eles seguraram o sepulcro com guarda, selado a pedra. Versículo 2 do capítulo 28. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito. Você dá um pano, não? Muito. E como mortos. Só tem. Glórias a Deus. Maravilhoso Deus eterno, Pai. Pai querido e Pai amado, nessa noite, Senhor Deus de Israel, perdoa, meu Deus amado, nessa noite, nos erros, falhas, o pecado, iniquidade e transgressões. Pai querido e Pai amado, nessa noite, Espírito Santo, seja bem-vindo, meu Deus amado, a casa. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas segundo o teu desejo e a tua vontade da nossa cidade. Espírito Santo, nesta noite, brada o nosso coração, no Senhor e Salvador Jesus, pois a nossa vida, Pai querido, está nas tuas mãos nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Pai querido e Pai amado, cada vida que passou por as ombreiras dessa porta, meu Senhor da glória, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós não aceitamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Baixar o que eu anotei nesse caderno, misericórdia. Amados, louvado e exaltado seja o Senhor. Hoje, muitas pessoas estão comemorando a Páscoa aí, enchendo a cara, né? Bebendo vinho, se embriagando, brigando e por aí vai. Louvado e exaltado seja o Senhor. Mas nessa noite nós vamos falar a respeito desse Jesus, um Deus forte e poderoso, a qual a humanidade não tem dado valor no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um Deus a qual a humanidade pensa que Ele é um Deus qualquer. Um Cristo a qual a humanidade pensa que é um qualquer. A qual a humanidade ela não vai dar valor no Senhor e Salvador Jesus. Quando se fala de Jesus,
É bem provável que muitas pessoas elas começam a achar que é um assunto um pouco, como é que se diz, chato. Quando se fala de Jesus e aborda uma pessoa para falar de Jesus, elas vão achar um assunto meio chato, um assunto que não é muito interessante, a qual o Senhor e Salvador Jesus, eles não vão dar muita credibilidade. Louvado, exaltado seja o Senhor. Mas se vier com outro assunto a respeito sobre o mundo, se falar para eles a respeito de fofoca, de novela, a respeito de outro assunto secular, eles vão dar ouvido e vão até interagir com o assunto. Mas quando vão falar de Jesus, é um assunto meio complicado para eles. Louvado, exaltado seja Deus. Ora, quando Jesus ele vai ser crucificado, Jesus ele vai ser crucificado para ser calado, porque Jesus ele estava trazendo e pregando um assunto sobre salvação, a qual ele estava mexendo com pessoas que não gostavam do que estava sendo anunciado. Jesus estava fazendo coisas que outrora os outros não faziam. Jesus ele pregava na sinagoga, a qual pessoas que estavam lá tanto tempo não pregavam. Jesus estava fazendo milagre, a qual pessoas estavam professando fé sobre Deus e não fazia. Só que Jesus ele veio para mudar a situação. Mas quando Jesus ele vai andar na sua trajetória, Jesus ele vem para um propósito. Louvado, exaltado seja o Senhor. Louvado, exaltado seja Deus. Quando Jesus ele veio para cumprir seu propósito, Jesus ele até orando no jardim de Getsemane, Jesus ele vai pedir, se for possível, passa de mim esse cálice, mas por todavia seja segundo a tua vontade. Jesus ele vai saber, já sabe qual será o seu final. Louvado, exaltado seja Deus. Ele já sabe que ele vai passar pelo momento que não é nada bom, mas o povo está ali para prender Jesus e o matar. O povo está ali para tentar silenciar. Louvado, exaltado seja Deus, a qual estão dizendo que ele é rei dos judeus. Por falar que ele é rei, louvado, exaltado seja Deus, começaram a rumores entre o povo, dizer: quem é esse rei? Quem é esse homem que se titula rei dos judeus? Porventura aqui não tem homens mais importantes? E eles vão questionar sobre Jesus. Louvado, exaltado seja o Senhor, sobre o comportamento de Jesus. Ora, Jesus ele tinha muitos seguidores. Aonde Jesus ele andava, tinha muitos seguidores. Aonde Jesus ia, a multidão ia atrás de Jesus, porque as suas mensagens eram mensagem de conforto, as suas mensagens confrontavam, mas trazia ali uma libertação. A mensagem era até uma mensagem dura, mas trazia ali para o coração um quebrantamento. E que mensagem é essa? Quem é esse homem que traz essas mensagens, que fala dessa maneira? Louvado, exaltado seja Deus, a qual nunca ninguém tinha visto. Porém, isso estava trazendo um desconforto para o povo, estava trazendo um desconforto para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que outrora diziam que eram cristãos, dizia ser guardião da mensagem do Senhor, guardião do Evangelho. Louvado, exaltado seja Deus. Então, o que vai acontecer? Eles vão se sentir desconfortável com a presença de Jesus, o modo de Jesus pregar, o modo de Jesus agir. Eles vão se sentir ameaçados. Louvado, exaltado seja o Senhor. Aí, o que acontece? Jesus ele vai ser crucificado. Jesus ele vai ser crucificado, vai até a cruz do Calvário, vão crucificar Jesus, coloca Jesus Cristo, prega-se os pregos, coloca-se uma coroa de espinho no Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua cabeça, coloca-se um pano em volta da sua cintura, rasga-se as suas vestes, dá louvado, exaltado seja o Senhor, água de vinagre para ele beber, faz todo tipo de humilhação. E eu posso até imaginar as pessoas dizendo: calemos o tal chamado rei dos judeus. Calemos o tal chamado rei dos judeus. Aqui
e não tem mais lugar para ele. Conseguimos neutralizar todo o problema que outrora estava nos perturbando, que era Jesus. Conseguimos neutralizar. Então o que acontece? Quando eles colocam em seu coração, se dizendo que conseguiram neutralizar, não bastava Jesus estar morto, Jesus crucificado, coloca-se Jesus dentro de uma tumba, a pedido de Arimateia, coloca-se Jesus dentro de uma tumba do Senhor e Salvador Jesus. E o que acontece? Vamos colocar os guardas de guardião para deixar eles ali guardando o túmulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que não venha o discípulo e roube e se cumpra aquilo que ele está dizendo, que irá ter o ressuscitamento. Coloca-se os guardas, procura a melhor guarda, procura lá os melhores soldados, faz a proteção do túmulo, não deixa ninguém passar, é proibido alguém se encostar perto desse túmulo. Eu imagino toda a guarda, o comandante dizendo: eu tenho uma guarda específica, eu tenho uma pessoa certa, cadê o meu melhor homem, cadê o meu melhor soldado? Colocaram o melhor soldado, colocaram o melhor homem para guardar o túmulo. Louvado, exaltado seja Deus. E lá no Senhor e Salvador Jesus Cristo disseram: pronto, acabemos com o rei está morto, o rei está dentro do túmulo, conseguimos neutralizar. Só no Senhor e Salvador Jesus, que o povo não esperava. Louvado, exaltado seja o Senhor. Eles não esperavam, os fariseus não esperavam sobre o Salvador Jesus Cristo, que o melhor estaria por vir. Quando eles achavam que tinham neutralizado Jesus, quando eles achavam que tinha calado Jesus, quando eles achavam que tinha acabado com a história, com o evangelho, louvado, exaltado seja Deus, genuíno, que Jesus pregava, quando eles pensavam que tinha acabado com o rei Jesus, eles estão comemorando ali entre si. Eu imagino eles fazendo o banquete e dizendo: olha, conseguimos, vamos brindar aqui a morte desse Jesus, vamos brindar a morte desse Jesus, vamos brindar a morte dele, porque conseguimos neutralizar este problema. Então eles comemorando entre si, mas ele não esperava que, louvado, exaltado seja o Senhor, nós não estamos falando de um homem comum. Eu não vim aqui nessa noite falar da minha vida, eu não vim aqui nessa noite falar da vida do homem, eu não vim nessa noite, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, atrás de aplauso, eu não vim aqui atrás de ninguém dizer que eu sou o melhor ou pior, não, eu vim nessa noite na fúria de uma leoa parida para falar a respeito deste Deus, que não é o homem comum, mas é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Como eles quiseram, então que assim seja. O rei dos judeus, louvado, exaltado seja o Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço para você que veio para o culto, fique atento, porque no Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mensagem, louvado, exaltado seja Deus, ela é um alimento e também um bálsamo para a sua alma. A partir do momento que a ministração está sendo feita, Jesus ele vai começar a trabalhar dentro da igreja. Se você está com problema na família, se você está com problema no casamento, se você está com problema, louvado, exaltado seja Deus, financeiro, se você está com problema de saúde, eu peço a você, nós estamos, Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não vem como é que se diz, na porta de um boteco, você não vem na porta de uma loja, você não vem em qualquer comércio, mas você veio na casa do Senhor Jesus, e agindo Deus, quem impedirá? E se eu conhecer esse Deus, ninguém passa por as ombreiras dessa porta sem antes Deus fazer alguma coisa pela tua vida. Aleluia, tem que ser. Nessa noite, no Senhor e Salvador Jesus, se Deus mandou eu mudar a mensagem, porque Deus tem algo para fazer. Louvado, exaltado seja o Senhor. Eu ia pregar a respeito do filho pródigo,
tinha preparado a mensagem do Senhor e Salvador Jesus. Mas se Deus, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, manda, louvado e exaltado seja Deus, quem tem juízo obedece, louvado e exaltado seja o Senhor. Então, no Senhor e Salvador Jesus, vamos lá. Quando eles pensam que tudo está neutralizado, há um grande rebuliço nos ares, no cosmos celestial, há um grande rebuliço. Que rebuliço é esse? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, desce o anjo, a terra estremece, remove-se a pedra, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Louvado e exaltado seja o Senhor. Eu quero nesta noite abrir um parênteses aqui, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me mostra um rei que a humanidade adora, que hoje ele está ressuscitado. Me mostre um rei que hoje o mundo adora, o mundo venera, que ele está ressuscitado. Cite o nome do, e eu me calarei, fecharei a minha Bíblia. Quando nós vamos falar do Senhor e Salvador Jesus Cristo de rei, nós vamos ver que o rei do pop, Michael Jackson, louvado e exaltado seja o Senhor, está lá no Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu túmulo, nascido no dia tal, morreu no dia tal. Ah, meu querido, vá lá que está lá o túmulo dele, morreu no dia, nasceu e morreu, faleceu no dia tal. Vá lá que está os ossos lá dentro, está só os ossos, não tem mais carne, está só os ossos. Ele está lá enterrado, o rei do pop, adorado pela humanidade, venerado pela humanidade. Vamos lá, Elvis Presley, rei. Vamos lá, considerado o rei do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por onde passava fazia sucesso. O rei Elvis Presley, louvado e exaltado seja o Senhor. Vá lá na tumba dele também, que vai lá estar o nome dele, também do mesmo jeito, do mesmo jeitinho do túmulo, ele está lá também, os seus ossos. Vá lá também para o rei do reggae, Bob Marley, vá lá também, rei do reggae, Bob Marley também vai estar lá, sua tumba, o dia que ele nasceu e o dia que ele morreu, também está lá, os seus ossos também estão lá, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o Senhor. Vamos lá, uma mulher chamada Rainha Elizabeth viveu no Senhor e Salvador Jesus Cristo, dia de nascimento, data tal, dia do falecimento, data tal. Mas agora eu quero dizer para você que eu conheço um rei que disseram para ele: você não é rei coisa nenhuma, mas nós vamos lhe coroar. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, deram água de vinagre, bateram nele, cuspiram na sua cara, chicotearam. Ele não disse nada, foi para a cruz como uma ovelha muda ao matadouro. E eles disseram: aí está o rei que está morrendo, mas vá lá na tumba de Jesus, se o nome está lá, morreu e morreu e ainda permanece nesse local. Não, está lá escrito: ele ressuscitou, ele não está mais lá. Jesus, ele ressuscitou, ele não está mais lá, ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus não ressuscitou ao terceiro dia em vão, ele ressuscitou para cumprir a sua promessa. Louvado e exaltado seja o Senhor. Jamais diga para você mesmo: eu estou só, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, o meu Deus é um Deus. Não diga isso. O seu Deus é todo poderoso. Você serve ao rei de verdade, você serve a um Deus de verdade, um Deus que ele muda a tua vida da água para o vinho, um Deus todo poderoso. Não, meu querido, você não está entendendo. Louvado e exaltado seja o Senhor. Meu Deus amado, Santo Deus, meu Senhor da glória, aleluia, Jesus. Espírito Santo da verdade. Para muitos estão achando que Jesus ainda está pendurado no madeiro. Para que precisa olhar que Jesus ainda está pendurado no madeiro? Não, eu não preciso. Louvado e exaltado seja Deus, crer que ele ressuscitou olhando para o madeiro. Não, louvado e
Deus ele não mudou no Senhor e Salvador Jesus Cristo à toa. As pessoas que acharam que calaram Jesus, as pessoas que pensaram que é o fim de Jesus, conseguimos neutralizar o erro que foi ter deixado ele pregar na sinagoga. Conseguimos neutralizar o erro que nós cometimos. O primeiro erro foi ter deixado o povo segui-lo, ter deixado ele à vontade. Então, para isso não acontecer, vamos tentar neutralizar, achando que neutralizaram. Mas no Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Jesus ressuscita, louvado, exaltado seja Deus, aquilo que ele parecia que ter sido cortado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a árvore ela começa a dar vida. A árvore ela começa a dar vida. Quando pensaram que tinha cortado a árvore apenas estava nascendo. Quando pensaram que estava cortando a árvore não estava, louvado, exaltado seja Deus, ainda no momento certo. Mas quando cortaram, ele diz: agora sim eu vou renascer. Quando tentaram calar o evangelho, o evangelho se expandiu. Quando disseram crucificaram Jesus, calamos os seguidores. Não, e nesta noite eu não vim pregar para mudo, eu não vim pregar no Senhor e Salvador Jesus Cristo para surdo, não. Louvado, exaltado seja Deus, porque o mudo ele vai voltar a falar, o surdo ele vai voltar, louvado, exaltado seja Deus, a ouvir nesta noite. Porque aonde o Senhor Jesus Cristo, o milagre começa a acontecer. Aonde Jesus chega, o milagre começa a acontecer. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado, exaltado seja Deus. O mesmo Jesus que passava curando os leprosos, fazendo o surdo ouvir, a coxo andar, aleijado começava a andar. O mesmo Jesus é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Quando disseram vamos calar os adoradores, eles não imaginaram que apenas estava jogando mais lenha na fogueira, porque nesta noite tem adorador aqui, louvado, exaltado seja Deus, que crê na ressuscitação de um Jesus. Essa noite estamos pregando para uma parte desses adoradores, para uma parte desses adoradores. Louvado, exaltado seja o Senhor. Ainda que meu coração esteja chorando por dentro, ainda que eu esteja em cima de um problema, mas o meu coração ele se derrete na presença de Jesus, e os meus problemas parecem ser nada. Que Deus é esse? Que é esse que mudou a minha vida, que faz com que eu me sinta feliz, mesmo no cima do problema, mesmo andando na corda bamba. Jesus diz: não, tu não vai cair, tu não vai cair, tu não vai cair, tu não vai escorregar, eu estarei contigo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Quem é esse Deus? Louvado, exaltado seja o Senhor, que nessa noite está falando para nós. Louvado, exaltado seja o Senhor Jesus. Que Deus é esse que veio nesta noite, que veio nesta noite para se apresentar para nós e dizer: eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Pede-me o que queres que eu faça para ti, porque no Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que você esteja morto, viverá. Porque assim como morremos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo. Porque assim quando morremos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo. Apóstolo Paulo vai nos dizer o que nos separará do amor de Deus. O que vai nos separar do amor de Deus? O que é capaz de fazer com que nós venhamos nos separar do amor de Deus? Louvado, exaltado seja o Senhor. Meu querido, os povos eles pensavam que iam calar Jesus e a humanidade que estava seguindo, adorando Jesus. Só de uma coisa é bem certa: crente é que nem omelete, quanto mais se bate, mais se cresce. Quanto mais bate de um crente, mais ele vai chorando, mais ele vai descendo a lágrima, ele vai crescendo, e o inferno não entende. O inferno diz: já tentei calar, já tentei parar,
força. Eu lhe dou força para permanecer de pé. As suas lágrimas apenas está regando a terra para o teu crescimento. Não, você não está entendendo. Tu não está adorando a um Deus qualquer. Não esteja pensando que tu está na igreja e ninguém está olhando para você. O homem pode não olhar, o homem pode não entender, mas tu não está na igreja para servir a homem. Não, tu está na igreja para servir a Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meu querido, é um Deus poderoso, e agindo Deus, quem impedirá? É um Deus forte. Não, meu querido, não, minha querida, você não pode se limitar de maneira nenhuma, porque o Deus que nessa noite ele está aqui é o mesmo Deus que ressuscitou-se. É o mesmo Deus que ressuscitou. Quando o anjo ele vai dizer: o que tu está procurando, mulher? O que tu procura, mulher? O que tu está procurando, mulher? Meu querido, Jesus está dizendo: o que tu está buscando ainda no mundo dos mortos? O que você está buscando ainda no mundo dos mortos? Se eu já ressuscitei, o que você ainda está buscando no mundo dos mortos? Se eu já ressuscitei, o que você ainda está buscando no mundo dos mortos? Se eu já ressuscitei, louvado, exaltado seja o Senhor. E no dia que Jesus, ele, louvado, exaltado seja o Senhor, na crucificação de Jesus, louvado, exaltado seja Deus, houve vida, houve vida. Não, meu querido, você não está entendendo. Mesmo Jesus sendo crucificado, mesmo Jesus sendo crucificado, louvado, exaltado seja Deus, Jesus sendo crucificado, fechando os olhos, o céu se rasga e as almas dos santos que estavam lá começaram a se levantar. Quem é esse rei que a sua morte traz vida e a sua ressurreição traz vida eterna? Quem é esse rei? Quem é esse rei? Nós estamos na igreja hoje para buscar o homem. Nós estamos na igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado e exaltado seja Deus, para ser o pior crente. Não, estamos aqui no Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o Senhor. Como o apóstolo Paulo vai dizer, estamos nesse mundo, estamos sujeitos a tudo, louvado e exaltado seja Deus. Mas se nós estamos na presença todos os dias, Jesus ele dá uma oportunidade para nós se levantar. Fez errado ontem, acaba, hoje faça certo. Fez errado ontem, mulher, hoje faça certo. Se levanta, ergue, se levanta, ergue. Não fica aí prostrado, porque sou eu Deus do ressuscitamento, sou eu Deus que levanta, sou eu Deus que ergue, sou eu Deus que sustenta. Esse é o Deus que você está buscando hoje. É o Deus do milagre, é o Deus do milagre, o Deus do impossível, é o Deus da causas impossível, é o Deus do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quebranta o coração do homem. O homem pode estar com o coração mais duro como pedra, mas o meu Deus, ele quebra o coração, ele quebranta o coração e diz assim: sou eu Deus que faço o homem, sou eu Deus que faço o barro, sou eu Deus que amasso o barro, sou eu Deus que levanta o homem do barro, do pó da cinza. Quem é esse Deus poderoso? Quando acharam que estava calando Jesus, quando acharam que estava colocando uma pedra sobre Jesus, apenas estava começando uma nova era, uma nova história, um novo renascimento. Jesus renascendo, louvado, exaltado seja Deus, mais forte do que nunca. Agora, louvado, exaltado seja Deus, não está vindo como homem, ressuscitando como Deus. Agora, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai descer até a morte, porque a morte não teve condição de tocar em Jesus. E agora, quem é esse rei que nem a morte toca nele? Quem é esse que nem a morte toca nele? Quem é esse rei que
que nem a morte foi capaz de tocar nele. Quem é esse rei que vai descer até as profundezas e pega a chave da morte? Quem é esse rei? Quem é esse rei? Ah, meu querido, louvado e exaltado seja o Senhor. Nessa noite teve vidas aqui que entrou no Senhor e Salvador Jesus nessa noite, que não era nem para estar aqui, mas o Espírito Santo trouxe. Louvado e exaltado seja o Senhor. Para nessa noite Jesus dizer para você: não temas, não te espante. Louvado e exaltado seja Deus. Ainda tem vida aí. Oh, glória! Não tema, não te espante. Eu creio, meu ainda Deus. vida aí. Ainda a vida, louvado, exaltado seja o Senhor. Para o homem está morto, para o homem está morta, para o homem é o final, para o homem é o sepultamento. Pode até fazer velório, dizer que você está morto, dizer que você não brilha. Louvado, exaltado seja o Senhor. Mas vem aí um Jesus, o Rei dos Judeus, que está chegando. Louvado, exaltado seja o Senhor, que dá a última palavra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para dizer: não, 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 você não morreu, não, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, eu posso sentir, ainda tem vida aí, mesmo a árvore cortada, mesmo a raiz machucada, mas ainda a vida, porque a essência da vida está descendo nesta noite sobre a tua vida. Levante e descer, para Santo Deus, meu Senhor da glória, ah, Jesus amado, ah, pode ter aparência de morto, pode até querer fazer velório, mas o meu Deus, ele vai chegar. Louvado, exaltado seja Deus. Ele diz: não vai ter velório, porque eu mando na morte e ela me obedece, e eu trago vida e vida com abundância. Jesus nessa noite ele traz vida e vida com abundância para você se levantar. Para você se levantar. Não é essa luta que vai lhe matar. Não é a luta que vai lhe matar, não, de maneira nenhuma. Pastor, é o deserto também não. Deserto não vai matar você, vai forjar o seu caráter. Vale também não vai matar você, vale só vai lhe preparar. Pastor, é assim, não é para judiar contigo, criatura, é apenas um processo. Toda vitória tem um processo, até tem cheiro de morte. Louvado, exaltado seja Deus, mas tem vida e com abundância. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque o Deus de Israel está contigo. Ainda que você passe pela luta e diga: Senhor, estão querendo me neutralizar, estão querendo me enterrar vivo, Jesus, estão querendo me parar. Jesus, essa luta está acabando comigo, eu vou morrer. Jesus, eu vou me desviar. Realmente você faz tempo que está desviado, mas não é de Jesus, é dos caminhos errados. Meu querido, não, você não, Senhor e Salvador Jesus, essa luta não é para te envergonhar, não, de maneira nenhuma. Louvado, exaltado seja Deus. Até houve uma reunião dentro do inferno, fizeram lá uma muvuca, fizeram lá uma reunião entre os cabeças, dizendo: vamos parar, né? Porque já chega, levantou demais, já foi longe demais, vamos tentar parar. Já cometimos o erro de ter deixado ele falar, já cometimos o erro de ter deixado ela chegar longe demais. Vamos neutralizar, vamos acabar
acabar com esse problema. Louvado, exaltado seja Deus. Até reunião fizeram, mas em nome do Senhor e Salvador Jesus, o Deus de Israel, o grande, todo-poderoso, que não deixa nada passar, Ele olha nos altos céus e diz: quem é que está tramando contra ela? Quem é que está tramando contra ele? Quem é que se atreve a se levantar? Quem é que se atreve a se levantar para tentar matar aquilo que eu levantei? Quem é que está se levantando para tentar barrar aquele que eu coloquei para marchar? Quem é? Quem é o atrevido que está tentando parar quem eu boto para marchar? Meu Senhor da glória, nessa noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus te trouxe aqui para dar uma sacudida na tua vida, para dizer para você que você está vivo e não morto. Começa a se comportar como vivo. Começa a se comportar como vivo. Jesus, Ele te deu vida. Jesus, Ele te deu vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi para tu ficar pelos cantos da parede dizendo: tô morto, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Para de cantar a música do capote e começa a cantar a música do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então minha alma canta a ti, Senhor. Glorioso és tu, glorioso és tu. Para de dizer para você mesmo que você não consegue, que você não consegue, que você não é nada, que não é ninguém, que vão conseguir parar a tua caminhada. Para! Porque o Deus que te levantou é um Deus que te sustenta. Jamais Deus, Ele tem duas palavras. Se Ele te levantou, é porque Ele disse: eu te levanto, eu te sustento, eu passeio contigo, eu ando contigo aonde você for. Se passares pelas águas, eu estarei com você. Se passares pelo rio, ele não se submergirá. Meu querido, Jesus, Ele estava dizendo: não te preocupa. Se passares pelo espinho, pode passar, pode até ficar bem dificultoso para você passar, pisar nos espinhos. Não te preocupa, eu também estou contigo. Então para quem está temendo? Porque está duvidando? Porque está temendo? Porque está duvidando? Vai chamar. Se Jesus, Ele convida, te chamou para dar vida, por que ainda quer ficar morto? Se o meu rei, Ele ressuscitou, e o meu rei é o seu rei, Ele ressuscitou e Ele veio para dar vida. E Ele disse: eu te levanto também para dar vida. Eu não te levanto para ficar morto. Eu não te levanto para vir para o culto para ficar fazendo papel de morto. Eu não te levanto para vir com um culto como esse pentecostal, pastor meio feio, perturbado. Eu não vim para, eu não trouxe você para um culto como esse para você dormir na cadeira. Louvado, exaltado seja Deus. A morte está chegando para todos. É o sono e você deixa para dormir na morte. Não dorme no culto não, porque no culto tu está vivo, tu não está morto. No culto não tem velório, não tem velório, mas sei, louvado, exaltado seja Deus, a glória do eterno, dizendo: eu ressuscitei, eu estou aqui, saí dos mortos, eu estou aqui nesta noite para lhe dar vida. Senhor da glória, cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores que tentam calar? Cadê os adoradores que tentam calar? Cadê os adoradores que tentam calar? Cadê os adoradores que tentam abafar? Não dá para abafar, adorador. A candeia não é para estar escondida, é para estar no veladouro, para clarear toda a casa. Ninguém para o adorador. Ninguém
Ninguém consegue parar o adorador. Ninguém consegue neutralizar o adorador. Ah, meu querido, não consegue. Porque mesmo o diabo se levantando, louvado, exaltado seja Deus, ele diz: eu sei que é tu, Satanás. Eu sei que é tu, o diabo, está tentando contra a minha vida. Eu posso até derramar lágrimas, mas as minhas lágrimas, ela vai chegar ao teu trono do Todo-Poderoso, e ele virá de lá até a minha vida para me sustentar e acabar com tudo aquilo que o diabo tem proporcionado para a minha destruição. Tudo que o diabo ele tinha proporcionado para tentar me destruir, o meu Deus, o seu Deus, ele chega no cenário e ele chega para destruir todo mal. Todo mal, todo mal. Não há soldado, pode colocar quem quiser colocar para vigiar. Pode colocar quem quiser para vigiar. Não há soldado que fique de pé. Não há soldado que fique de pé diante da glória de Deus. Diante da glória de Deus. Soldado, quando viram aquilo, ah, meu querido, caíram como morto para trás. Caíram como morto para trás. Porque quem estava saindo de dentro da túbula não era um homem. Não, meu querido, não era um homem. Eu imagino eles dizendo assim: que é isso? O que aconteceu? Por que esse defunto está andando? O que esse defunto está acontecendo aí? Que negócio é esse? Que barulho é esse? E começa o grande terremoto. O grande terremoto. O grande terremoto. Começa o grande terremoto. A glória se manifesta naquele local. Os anjos começam a temer. Como os anjos começam a ficar assombrados. Que é isso? Que é isso? Ah, meu querido, não é qualquer túmulo que estava sendo guardado, mas era o túmulo do meu rei. Ah, e ele disse: aqui não tem morte, aqui não tem morte. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Como pode eu, ser o dono da vida, alguém está perto de mim e está morto? Não, eu não vim para trazer morte, não. Eu vim para trazer vida e vida com abundância. Eu vim para trazer vida com abundância. Eu vim para trazer vida com abundância. Eu vim para trazer vida com abundância. Sai do meio, Satanás! Porque nós temos um Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está conosco nessa grande peleja, nessa grande batalha, nessa grande batalha, nessa grande batalha. Imagina os discípulos quando pensavam que Jesus, louvado e exaltado seja Deus, tinha sido crucificado. Quando eles viram Jesus, crucificação, sepultamento, eles disseram: pronto, acabou-se a nossa história, acabou-se a nossa alegria, acabou-se, não temos mais como prosseguir. Observe no Senhor e Salvador Jesus Cristo, a primeira coisa, o homem sem Jesus é pensar em voltar para trás. Pedro, quando estava sem Jesus, ele diz: eu vou voltar para a única coisa que eu sei fazer, é pescar, pescador de peixe. Não, Jesus não te chamou para ser pescador de peixe. Jesus não te chamou para a vida para depois voltar para a morte. Jesus não te chamou você para a vida para depois voltar para a morte. Jesus te chamou para a vida para permanecer na vida com Ele. Por isso que o adversário ele tem raiva de nós. Por isso que o diabo ele tem raiva. Porque pela vontade de Satanás, culto como esse, o povo estava isso. Mas Jesus ele disse assim: não, eu vim para dar vida. Ainda que seja preciso o anjo chegar e fazer assim, mas Jesus diz: eu vim para dar vida. Eu vim nessa noite para transformar o ambiente. Eu vim nessa noite para transformar a tua vida. Eu vim para trazer alegria para o teu coração. Eu vim para trazer paz para o teu coração. Vim para trazer paz para o teu coração. Alegria, alegria, regozijo. Deus vem nesta noite. Deus vem nesta noite. Receba um abraço aí do Espírito Santo de Deus. Receba
Receba um abraço do Espírito Santo, igreja. Fica de pé, igreja, fica de pé. Louvado, exaltado seja o Senhor. Eu quero que você se abrace sozinho. Sozinho, você pega, faz assim, se abraça. É um abraço do Espírito Santo na tua vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não vai precisar da minha voz para você adorar. Não, você não vai precisar. Eu quero só ver nessa noite quem recebeu vida. Eu quero só nessa noite ver quem é que está sendo abraçado pelo Espírito Santo. Aleluia. 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 Sinta aí. Oh, Sinta o glória! abraço do Espírito Santo. Se você quiser chorar, pode chorar. Se você quiser chorar, pode chorar. Sinta o abraço do Espírito Santo. Ele está dizendo: você não está só. Você não está morto. Eu vim nessa noite para te dar um abraço de vida. Um abraço. Eu estou contigo. Não temas. Não duvide nesta noite. Oh, aleluia! Não duvide. Glória, glória, Não glória, duvide. glória, Recebe. glória, Recebe nesta noite. glória, glória, Recebe nesta noite. Recebe nesta noite. Recebe nesta noite. Recebe. 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 Recebe nessa noite. Recebe. 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 Recebe, pastor. O que é isso? Recebe. Recebe a presença do Espírito Santo. Recebe o abraço dele. Recebe. Tu não falava mais em língua. Recebe. Tu estava aparecendo que estava morto. Recebe. Recebe vida. Recebe vida nesta noite. Recebe vida. Recebe refrigério. Recebe nesta noite. Recebe. 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 Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, toca agora, Jesus, toca agora, Jesus, esse coração que está angustiado, toca agora, Jesus, toca agora, Jesus, toca agora, toca agora, toca agora, toca agora, Jesus. Ele está vivo, ela está viva. Ele está vivo, ela está viva, ela está viva, em nome de Jesus. Quero pedir nessa frente, sei que nesta noite veio atrás de uma resposta. Você veio nesta noite com o coração partido. Você veio nesta noite porque o Espírito Santo lhe trouxe. Quero que você venha aqui na frente sem perca de tempo.